Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, com um treinamento de informações importantíssimas hoje pela manhã no CT Parque Gigante, detalhes sobre retornos e desfalques para quarta-feira num duelo decisivo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Tem muitas informações dessa atividade que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante, a entrevista de Roger Machado esclarecedora sobre o momento do Inter e de fato pelo que o Colorado vai brigar até o final da temporada. A gente também traz detalhes importantes de uma grande informação envolvendo Sérgio Rocher, goleiro do Internacional, e também jogadores que estão em fim de contrato e podem deixar o Internacional daqui a alguns meses. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu ser notificado de tudo aqui no canal. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO no teu primeiro depósito. Gente, vamos lá, o Internacional treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Boa parte da atividade foi aberta para a imprensa, o restante foi com portões fechados no CT do Internacional. E dois detalhes importantes que a gente precisa levar em consideração para o jogo de quarta-feira, 7h30 da noite. O Inter já abriu o check-in, tem aí uma expectativa de 20, 25 mil torcedores no estádio Beira-Rio. O horário é ruim, né? Quarta-feira, 7h30, muita gente ainda para sair ou saindo do trabalho. Eu não sei se o Inter vai conseguir chegar nesses 20, 25 mil torcedores de expectativa, 25 mil torcedores de expectativa, mas é o que o Inter colocou, já abriu o check-in e venda de ingressos para sócios e não sócios. Bom, é um jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois o Inter vai ter que cumprir 2 jogos contra o Bragantino, que já tem data, e contra o Flamengo, mas ainda assim esse jogo é do primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra um dos times que é sensação hoje no futebol brasileiro, que é o Fortaleza do Vojvoda. Para esse jogo, tá? O Inter tem 2 dúvidas: Wanderson e Bryan Aguirre. O Wanderson está recuperado da lesão na panturrilha, tá? E das dores musculares que ele sentiu nas últimas semanas, ainda antes dessa lesão na panturrilha. Ele já corria no gramado, calçando chuteiras. Hoje ele trabalhou com o restante do grupo, não 100% de forma normal, tá? Tanto que no segundo período da atividade ele foi para academia, ele e o Bryan Aguirre. O que o Inter atualiza? Wanderson e Aguirre estão em retreinamento. O Aguirre teve uma lesão na coxa lá no Lanús antes da sua vinda, voltou a jogar e terminou a negociação para vir para o Internacional, mas são dúvidas. Os dois estão liberados pelo DM, mas estão naquela fase de retreinamento. O goleiro Fabrício está recuperado de lesão na tíbia, treina normalmente, deve voltar a ser relacionado, e aí até vai ser uma dúvida no gol, se vai jogar o Antony ou se vai jogar o Fabrício, porque o Rocher foi convocado para a seleção uruguaia e não vai voltar agora a meta do Internacional, porque ele vai estar voltando na quarta-feira, depois de jogar na terça lá na Venezuela pelas eliminatórias. O Gabriel Carvalho, a expectativa é que ele treinasse hoje, mas ele chegou hoje, no final da tarde, em Porto Alegre. Então amanhã ele deve treinar, e aí também é uma dúvida, porque o Gabriel Carvalho vai ter um treino antes do jogo contra o Fortaleza, porque ele estava totalmente integrado à Seleção Brasileira Sub-20. Então também é uma dúvida se ele vai começar, mas relacionado com certeza ele vai ser. Quem é desfalque é o Wesley. Então, assim, Wanderson e Bryan Aguirre são dúvidas, Fabrício deve voltar, Gabriel Carvalho deve voltar, mas possivelmente não tem ainda uma convicção se é no time titular ou reserva. O Wesley tá fora, tá suspenso, e a gente vai ver, então, mudanças importantes na equipe do Internacional. Vamos lá. Rocher, Ener e Borré não jogam na quarta-feira. Vão estar retornando porque os 3 jogam amanhã, terça, pelas eliminatórias, e amanhã, antes da última atividade, vai ter uma coletiva do Clayton Sampaio, zagueiro contratado pelo Inter junto ao AVS de Portugal, e também do lateral direito Bryan Aguirre. Gente, pensando nesse jogo também contra o Fortaleza, hoje o Inter divulgou uma entrevista feita pelos canais de comunicação do clube, pela assessoria do Internacional, com o técnico Roger Machado, tá? E ele trouxe diversos tópicos importantes sobre esse seu início de trabalho, se é que dá para considerar ainda início de trabalho do Internacional. Por exemplo, ele citou que esse período da data FIFA foi muito importante para um descanso físico e mental do grupo de jogadores
e que, se a gente for considerar essa semana por conta da data FIFA para treinamentos e mais as últimas 2 semanas que ele teve ali, jogos só nos finais de semana, então ele teve a semana inteira para trabalhar, foi ali muito importante ter essas 2, 3 semanas cheias de trabalhos para conseguir dar uma base para essa equipe. Ele disse que, infelizmente, ele chegou num período de jogos importantes contra o Juventude, que ele até não comanda, mas comanda contra o Rosário Central, e que ele teve que chegar já num período de teste e ali se perde ou se ganha confiança. E ele chegou sendo eliminado, e que isso é muito complicado, mas que agora ele conseguiu ter pela primeira vez tempo para trabalhar a equipe e que isso foi muito importante. Ele disse que nesse período, desde a sua chegada ali, que tem 60, 65 dias, 2 meses mais ou menos, conseguiu se construir uma base importante de equipe, que a janela foi importante para a contratação de jogadores que têm o perfil dentro daquilo que a equipe tinha que evoluir na visão do Roger e da comissão técnica, que esses jogadores que chegaram já têm entendido aquilo que é proposto por ele, Roger Machado, e que a base está basicamente montada até o final da temporada. Ele disse que o retorno ao CT, essa mudança em relação ao CT Parque Gigante e a reconstrução depois das enchentes também foi importante, que hoje o Inter está na sua estrutura devida, que obviamente os jogadores sentiram o fato de estar treinando em Alvorada por questão de logística, por descanso, e que tudo isso também fez diferença. E aí o Roger toca no ponto mais importante dessa sua entrevista, que tem cerca de 15 minutos, tá? Para os canais de comunicação, tá lá no YouTube do Inter essa entrevista completa. Que esse momento, desde a sua chegada, é o momento que mais conseguiu se conciliar resultado com desempenho. E que ele tem que almejar, e o grupo tem que almejar, coisas importantes. Posições classificatórias para Libertadores estão logo ali na frente e são o nosso horizonte. Isso são palavras do técnico Roger Machado, o Inter agora deixando claro qual é o objetivo. Uma classificação para Libertadores da próxima temporada. Bom, gente, avançando aqui. Uma informação bem importante sobre Sérgio Rocher que eu citei anteriormente, tá? O Rocher vai ser capitão daqui para frente da seleção uruguaia. Uma informação que vem lá do Uruguai. O Marcelo Bielsa, com a aposentadoria do Suárez aí na última semana, definiu que o Rocher vai usar a braçadeira de capitão. O Inter tem de 3 jogadores selecionáveis, Rocher, Borré e Ener Valencia, 2 capitães do elenco. O Rocher da seleção uruguaia agora e o Ener Valencia, que é capitão da seleção equatoriana. O Borré hoje é reserva na seleção da Colômbia e isso deve começar a partir de amanhã no jogo da seleção uruguaia contra a Venezuela, do Soteldo, do jogador do Grêmio, lá na Venezuela. O Rocher já deve ali ser pela primeira vez capitão na seleção uruguaia. Lembrando que esses 3 jogadores, Rocher, Borré e Ener, vão voltar para o jogo da próxima segunda contra o Cuiabá no estádio Beira-Rio. Para fechar, tá, gente, eu citei nos últimos dias que o Inter já negocia a compra do Alexander Bernabei, jogador que surgiu no Lanús, foi vendido para o Celtic, o Inter trouxe por empréstimo quando o técnico era o Eduardo Cudê, que não deu chances para o Bernabei, só teve um jogo que foi aquele empate em 0-0 no Beira-Rio contra o Tomayapo na fase de grupos da Sul-Americana, e agora o Bernabei tem jogado e sido titular com o Roger Machado e caiu nas graças do torcedor do Inter. O Bernabei tem contrato até o final do ano, o Inter está negociando a compra dele. Mas tem outros 3 jogadores que têm contrato até dezembro. Fabrício, que o Inter pensa em sim renovar com o goleiro, isso pode culminar até numa saída do Ivan, que começou a temporada já se lesionando e até o momento não voltou, já tem trabalhado com bola, mas foi uma lesão de cruzado, né? Teve que passar até por uma cirurgia o Ivan. Então não se sabe se o Ivan vai permanecer no Inter, mas a ideia é renovar com o Fabrício. O René, que já deixou claro em diversas entrevistas que a tendência é que ele não renove com o Inter, e o Gabriel Mercado, que é uma incógnita, porque a ideia do início do ano era renovamos por mais um ano com o Mercado para chegar no fim de 24 e ele seguir a sua vida, se vai aposentar, se vai para outro clube. Só que o Mercado voltou a ser titular no Internacional e já deu entrevistas dizendo que o seu desejo seria permanecer. Então o Inter tem 4 jogadores, em que 2 o Inter já definiu que quer ficar, outros 2 o Inter não definiu, e um desses 2 quer ficar, que é o Mercado, e o outro não quer ficar, que é o René. O Inter vai precisar aí resolver essas situações aí nas próximas semanas. Deixa seu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.